Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Eu sou gerente técnico da Ubiquiti no Brasil, responsável aí por evangelizar o portfólio Unify no país, né? Isso daí, essa função tradicionalmente é o que o mercado de tecnologia chama de evangelista técnico. Eu também sou instrutor técnico e tenho um histórico de mais ou menos 10 anos já dando aula de comunicação sem fio, rede sem fio, Wi-Fi na universidade. E nesse vídeo eu vou fazer um compilado para vocês daqueles fundamentos mais básicos, o ABC de comunicação sem fio, que todo profissional que trabalha em projetos de Wi-Fi tem que saber, tem que estar ciente de que existe, de como é que funciona, ok? Então a nossa agenda aí de hoje, ela vai ser essa daqui que está aparecendo aí para vocês. Basicamente eu vou falar de dois tópicos que são aqueles dois primeiros tópicos que todo mundo que vai estudar radiofrequência tem que ter contato, que é o sinal de radiofrequência, né, a onda eletromagnética propriamente dita. Então aí, quando eu estiver falando do sinal de radiofrequência, eu vou falar de características da onda, potência do sinal, de comportamento e da propagação desse sinal no meio aéreo, para a gente entender as consequências do ambiente, né, na propagação desse sinal, principalmente no contexto de Wi-Fi, que normalmente a gente está falando de projetos indoor, onde existe uma série de objetos, obstáculos dentro do ambiente. E aí, na sequência, eu vou falar do espectro eletromagnético, que vai ser aí o mapa com todas as energias, todas as faixas de frequência que existem na natureza e, particularmente, a gente vai focar naquelas duas faixas de frequência de maior interesse nosso em projetos de Wi-Fi, que são as bandas não licenciadas de 2.4 GHz e de 5 GHz, que são as faixas de frequência de operação da tecnologia Wi-Fi. Ok? Então vamos começar. Vamos começar aqui pelo princípio mais básico de todos, né? Vamos falar da onda eletromagnética. Bom, a telecomunicação sem fio, né, só é possível porque a gente aprendeu que a gente consegue usar a onda eletromagnética, que é inerente, que existe na natureza, para carregar informação. E quando a gente usa, então, essas ondas eletromagnéticas para carregar informação, a gente passa a ter o que a gente chama de portadora, que é o sinal de radiofrequência carregando a informação que eu quero transmitir, que eu quero representar. Bom, o que é a onda eletromagnética? Né? Bom, o nome diz, né, eletromagnética. Na verdade, a onda eletromagnética ela é a composição de energia elétrica, de campo elétrico e de campo magnético. Daí o nome eletromagnética, é uma composição de duas formas de energia que são aí os campos elétricos e o campo magnético, tá? E aí o resultado dessa combinação é o que a gente chama de onda eletromagnética. Bom, como que a gente representa essa onda eletromagnética? A gente representa matematicamente num plano cartesiano através dessa figura que vocês estão vendo aqui, que muitos de vocês acho que vão se lembrar, que é a senoide, né? Isso daqui é o gráfico de uma função seno. Então essa primeira curva que a gente está vendo aqui, ó, o pico, a depressão, né, e volta para o eixo X, isso daqui é a representação do seno. Por que a gente usa o seno para representar a onda eletromagnética? Porque na verdade a função seno ela é a representação de um ciclo. Né? O gráfico da função seno ele mostra para a gente justamente um ciclo completo de 0 a 360 graus. Então aqui a gente tem 0 graus, 90 graus, 180 graus. Vejam que a gente voltou aqui para o eixo, ó, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então uma onda completa é representada através do seno tradicionalmente. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para esse gráfico, ó, se a gente pegar o intervalo de tempo de 1 segundo, eu tenho duas ondas. Tá? E a gente mede a frequência da nossa onda, a intensidade dessa energia da onda eletromagnética, numa unidade de medida que chama Hertz, representada aqui em Hz. Então, 1 Hertz nada mais é do que uma onda no tempo de 1 segundo. Então, se 1 segundo fosse aqui onde o mouse está, eu teria uma faixa de frequência de 1 Hz. Como eu tenho o tempo 1 segundo nessa posição, então se a gente contar quantas ondas existem, ó, uma onda, duas ondas, essa medida é 2 Hz. Tá? Bom, é só aí a título de curiosidade, a métrica Hertz vem aí em homenagem a Heinrich Hertz, que foi o físico alemão
que provou a existência das ondas eletromagnéticas através de experimentação. Quem originalmente teorizou sobre a existência das ondas eletromagnéticas foi o Maxwell, né, nas famosas lá, equações de Maxwell. Ele mostrou matematicamente que existiam ondas eletromagnéticas, mas ele não conseguiu comprovar, e o Hertz, 10 anos depois, conseguiu provar a existência de ondas eletromagnéticas da radiofrequência, e aí nasceu a telecomunicação via radiofrequência, isso no século XIX, tá? Bom, muito bem. Essas ondas, elas têm basicamente aí 4 características que me permitem aí diferenciar elas entre si e extrair algumas propriedades delas, né? Elas têm aí a amplitude, que nada mais é do que a altura máxima da onda. Então, se a gente pegar a altura dessa onda até o pico, isso é o que a gente chama de amplitude. Traduzindo para a prática, vai ser a potência, a força do meu sinal. Então, quanto maior a amplitude da minha onda, maior vai ser a potência do sinal. Eu vou falar de potência no próximo slide, ok? A gente tem também aí 2 conceitos diretamente relacionados, que são os conceitos de comprimento de onda, que a gente representa pela letra grega lambda, e a frequência. Então a frequência a gente já viu que é a quantidade de ciclos de ondas que a gente tem no intervalo de tempo de 1 segundo. Isso é uma unidade de medida internacional padronizada. Então o Hertz é a quantidade de ciclos que a gente tem no tempo de 1 segundo. Então a frequência é justamente isso, a quantidade de ciclo que a gente tem no tempo de 1 segundo. Dependendo da quantidade de ondas que eu tenho nesse intervalo de tempo de 1 segundo, o comprimento dessa onda, o tamanho dela, vai ser maior ou menor. Também vou falar disso mais adiante quando eu mostrar o espectro eletromagnético para vocês. Quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento da minha onda, porque no mesmo intervalo de tempo de 1 segundo, eu vou ter que achatar essa onda para ter mais ondas. Então eu vou ter ondas menores. Então quanto maior a minha frequência, mais ondas eu tenho nesse mesmo intervalo de tempo de 1 segundo, logo menores vão ser essas ondas. O comprimento a gente mede pegando aqui a distância de pico a pico tradicionalmente. Também posso pegar o início aqui, ao início da próxima, o deslocamento vai ser exatamente o mesmo, então esse é o comprimento da onda. Um outro conceito, e é o comprimento da onda e a frequência, né, que vão determinar em que faixa do espectro aí que eu estou de fato operando. Então, traduzindo aqui na prática, a amplitude vai ser a potência que eu coloco no sinal emitido, no sinal transmitido, e a frequência diretamente relacionada com o comprimento de onda vai ser a faixa do espectro eletromagnético em que a gente vai estar operando, vai ser a faixa de frequência de operação da minha comunicação via radiofrequência. Outro conceito importante, principalmente em modulação, que é a técnica que a gente usa para codificar e colocar, representar os dados, né, os bits da computação no meio analógico, que é a radiofrequência que existe na natureza, é o conceito de fase. O que é a fase? É o deslocamento de uma onda em relação à outra. Como assim, Samuel? Se eu puser 2 ondas sobrepostas, a diferença entre elas, o deslocamento, vai ser a fase, a diferença de fase que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tradicionalmente aqui usa o seno para representar a onda eletromagnética. Repare que essa onda azul, ela é um seno. Por que ela é um seno? Porque ela começa exatamente aqui em 0 graus, aí o pico 90, 180, 270, 360. A gente também tem uma outra função, que é a função cosseno. Qual que é a diferença da função cosseno para a função seno? Essa linha aqui, esse gráfico em vermelho, é o cosseno. Reparem que a fase do cosseno é diferente da fase do seno. O cosseno começa em 90 graus. Então eu tenho um deslocamento de fase entre essas 2 ondas. E isso é um conceito importante em comunicação via radiofrequência, porque um radiotransmissor com sinais com diferentes fases vai representar diferentes conjuntos de símbolos de dados. E aí a gente vai ter então o seno, o menos seno, o cosseno, o menos cosseno, com fases diferentes representando bits diferentes. E as modulações mais simples que a gente tem em Wi-Fi são baseadas na modulação por fase, e as modulações mais complexas que a gente tem hoje, os QAM, são baseadas numa composição de modulação por fase e também por amplitude, e aí a gente consegue representar mais dados. Essas seriam aí as características principais. Então o resumo da ópera aqui é que a onda eletromagnética é aquilo que existe na natureza que me permite carregar
informação através do meio aéreo para que a informação possa sair de um ponto A e chegar até o outro ponto B usando aquilo que existe na natureza. Então, a amplitude é a potência de sinal, a frequência é a faixa de operação desse sinal de radiofrequência. Ok, vamos falar um pouco aqui de potência agora, né? Vamos falar um pouco de potência. Bom, a força de um sinal de radiofrequência a gente mede através de uma métrica que é o miliwatt, né? Então, miliwatt é uma medida de potência. A gente pegar em eletroeletrônica, a gente já usa o watt para medir a potência. Então, quando você olha para uma lâmpada, essa lâmpada tem 5 watts, 15 watts, 30 watts. Quanto mais watts ela tem, maior é a potência dela, né? Em Wi-Fi, em comunicação sem fio para WLAN, para rede sem fio local, a gente normalmente usa potências baixas, relativamente baixas, da ordem de miliwatt, tá? Então, mili é o prefixo que denota 10 elevado a menos 3. Então, a gente está falando aí, quando a gente fala de 100 miliwatt, a gente está falando de 1/10 de watt, tá? Só para vocês terem uma ideia então, de como a gente trabalha com potências baixas em Wi-Fi. E tradicionalmente, se a gente olhar aí uma média de mercado, né, praticamente todos os access points Wi-Fi corporativos e os roteadores Wi-Fi residenciais, eles vêm aí pré-configurados com uma potência de 100 miliwatt, tá? Que é o que a gente vai chamar de 20 dBm. Já vou falar de dBm então aqui na sequência. Então a gente está falando de potências bem baixas, né, bem menores do que 1 watt. Existem alguns roteadores no mercado que operam em 1000 miliwatt, que é 1 watt, mas na prática isso para a gente, um Wi-Fi vai ter pouca utilidade, porque a potência de transmissão dos dispositivos clientes que usam a rede Wi-Fi, ela é na prática e bem menor do que a potência de 100 miliwatt, que já é a média dos APs e dos roteadores que a gente tem hoje no mercado. Então, tradicionalmente, clientes Wi-Fi, tablets, celulares, laptops operam aí com potência de 25 a 50 miliwatt, que é bem menos do que 100 miliwatt. Então, potência alta definitivamente não é resultado para ter qualidade em Wi-Fi. Aliás, o contrário, normalmente é a origem de vários problemas quando a gente busca um equipamento com muita potência. Então, tradicionalmente, a gente fala de potências bem baixas em Wi-Fi. Agora, a informação que às vezes as pessoas não têm é que, mesmo o access point transmitindo um sinal de 100 miliwatt, na prática, em função das características ambientais que a gente tem, e principalmente em função da perda, do enfraquecimento do sinal no próprio espaço livre, porque o sinal de radiofrequência ele vai se expandindo em todas as direções infinitamente. Então, quanto maior é a área que ele cobre, quanto mais longe eu estou do ponto de origem de transmissão desse sinal, a minha potência tem que ser distribuída em toda essa área, logo ela vai se enfraquecendo cada vez mais. Bom, na prática, os sinais que a gente costuma receber de um transmissor de radiofrequência, seja um access point ou um roteador Wi-Fi, nos nossos dispositivos clientes, quando a gente está muito próximo do AP, ou a 1 ou 2 paredes de distância do AP, no máximo, que normalmente é o que a gente vai conseguir em termos de qualidade de sinal possível de ser compreendido pelo dispositivo cliente, é uma fração muito pequena desses 100 miliwatt que originalmente foi transmitido. Né? Lembrando que se você diminuir a potência de transmissão, originalmente você transmitiu um sinal com potência ainda menor do que 100 miliwatt. Isso é uma boa prática em Wi-Fi, né? Trabalhar aí com 50 miliwatt para nivelar, para ter a simetria de potência com o dispositivo cliente. Mas na prática, o sinal que a gente vai receber é um sinal de mais ou menos 0,00000001 miliwatt. É uma fração muito pequena de 1 miliwatt. Isso é o que de fato um receptor de radiofrequência recebe de sinal e ele tem que interpretar. Bom, se a gente olhar então para essa realidade, o sinal que a gente recebe normalmente ele vai variar aí de menos 30 a menos 90 dBm, já vou explicar o que é o dBm na sequência. Ele é um sinal então que vai variar, o sinal recebido pelo cliente vai variar de 0,001 miliwatt até 0,000000001 miliwatt. Né? Começa a ficar meio óbvio para a gente que se eu precisar representar o universo, a escala de potências recebidas que eu posso ter no meu dispositivo cliente, se eu colocar isso numa escala, fica muito difícil dessa informação fazer algum sentido e ser intuitiva para mim. Por exemplo,
Vamos imaginar então menos 30, 0.001. Aqui é um gráfico com uma representação diferente, que vai ser o dBm. Então aqui a gente teria nesse eixo aqui y 0.001 miliwatt. Aqui a gente teria 0.0001. Aqui a gente teria 0.000000001 miliwatt. Quer dizer, quando você fosse fazer a leitura dessa escala, você trabalharia com frações muito pequenas que não fariam nenhum sentido pra gente, principalmente num primeiro momento, né? Se eu perguntar para vocês, é muito fácil enxergar como é difícil trabalhar com essas frações muito pequenas na prática. Se eu perguntar para vocês qual é a diferença de um sinal de 0.00001 miliwatt para um outro sinal de 0.0000001 miliwatt, você vai falar assim, meu, para, você tá maluco? Eu não consegui entender nem qual foi o primeiro sinal que você falou, eu ainda tô tentando interpretar o que era 0.0001 miliwatt, e será que você falou 0.0001 miliwatt? Ou você falou 0.0000001 miliwatt e eu perdi algum zero no meio do caminho? Resumindo, não dá pra gente trabalhar com frações tão pequenas assim em miliwatt, né? Então o que a gente faz? Na prática, então como o Wi-Fi engloba potências que variam aí de 1 watt até frações muito pequenas de miliwatt, a gente precisa usar uma estratégia para representar essas potências de forma mais legível, mais amigável, mais intuitiva, não só para eu entender isso melhor, mas para eu poder plotar isso num gráfico de maneira visualmente mais limpa, de maneira que seja mais fácil eu extrair informação. Por isso, na prática, a gente não costuma usar a potência em miliwatt, que é aquela potência linear, aquela potência simétrica, né, da matemática que a gente usa no dia a dia, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, né, uma escala variando de 1 em 1. A gente usa uma outra métrica, que é o dBm, o decibel miliwatt, que é uma escala logarítmica. O que quer dizer escala logarítmica? Normalmente quando a gente fala aí o termo logaritmo, né, num primeiro momento as pessoas podem até assustar um pouco, porque é um nome bonito, mas ele é só isso, um nome bonito. Mas eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, se você sabe fazer potência, se você sabe calcular potência, eu tenho certeza que você sabe, você também sabe calcular logaritmo. Porque o logaritmo nada mais é do que a potência escrita de uma forma diferente. Se você sabe pegar a base 10, elevar ao quadrado e me falar que isso é igual a 100, você também sabe me falar que o logaritmo decimal de 100 é igual a 2. Por quê? 10, que é a base, logaritmo decimal, base 10, elevado a um número qualquer, um número x, tem que ser igual a 100. Logaritmo decimal de 100 quer dizer isso, né? Então 10 elevado ao resultado que eu quero encontrar tem que ser igual a 100. Então 10 elevado a quanto que é igual a 100? Se você sabe calcular que 10 ao quadrado é igual a 100, então você sabe me dizer que o logaritmo decimal de 100 é igual a 2. Né? Mas o objetivo nosso aqui não é falar do logaritmo, eu só quero deixar a mensagem aqui de que a escala logarítmica, ela converte pra gente essas frações de miliwatt que são difíceis de eu representar, de eu entender, de eu interpretar e de eu fazer conta com elas, numa escala de potências de base 10. Então, por exemplo, ao invés de eu falar 0.1, eu vou falar menos 10. Ao invés de eu falar 0.01, eu vou falar menos 20. Ao invés de eu falar 0.001, que seria 10 a menos 3, eu vou falar menos 30. Da mesma forma, ao invés de eu falar 0.000000001, eu vou falar menos 90. E aí, fazendo isso, eu mudo a minha escala de pequenas frações, que são difíceis de eu entender, para números que me parecem números mais fáceis de entender. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100... E aí sim, se agora eu perguntar para vocês qual é a diferença de menos 30 para menos 60, você rapidinho consegue me falar, opa, isso é uma diferença de 30. Muito mais fácil do que eu falar qual é a diferença de 0.001 para 0.0000001. Percebem a sacada da escala logarítmica? Então nada mais é do que uma escala em potências de 10. Outra coisa, por que a potência em dBm ela é negativa? Não existe potência negativa. Não existe uma ausência de potência.
Qualquer valor de potência representa algum grau de potência. Então, quando eu tenho uma potência negativa, aqui um menos, na verdade esse menos quer dizer que isso é uma fração de um inteiro. Então, olha lá, 1 miliwatt é 0 dBm. Qualquer número menor do que 1 miliwatt vai ser uma fração. Logo, isso em dBm vai ser menos alguma coisa. Menos 10, uma fração, 0,1. Menos 20, uma fração. Então, todo sinal de Wi-Fi recebido por um receptor vai ser uma fração do inteiro de 1 miliwatt. Vai ser uma fração de 1 miliwatt. Por isso o sinal é negativo. Ok? E quanto mais próximo esse sinal tiver de zero, ó, mais forte, mais potente é esse sinal. Porque está mais próximo do inteiro 1 miliwatt. Okay? Então a representação que a gente usa na prática para enxergar os sinais recebidos, ela está em escala logarítmica em potências de 10. Então menos 30 nada mais é do que vezes 10 a menos 3. Menos 90 nada mais é do que vezes 10 a menos 9. E aí a gente sai da escala logarítmica e vai para a escala linear. Então em engenharia, principalmente em telecomunicações, o logaritmo é fundamental para a gente entender aplicações que existem na natureza, porque na natureza as aplicações são práticas, né? A gente não tem aqueles cenários ideais das provas de física lá do colegial. Na natureza o comportamento é diferente, então a gente vai ter que trabalhar com essas pequenas frações de miliwatt, ok? Porque na prática é isso que acontece. Então o que a gente tem em Wi-Fi é o transmissor forte, entre aspas, né? Aqui a gente está falando de no máximo 1 watt, né? Em média quase sempre 100 miliwatt, e na prática a gente tem que sempre diminuir essa potência de transmissão. Então não mais do que 100 miliwatt para você conseguir ter qualidade de sinal, e o radioreceptor ele tem que ter o que a gente chama de sensibilidade de recepção. Né? Em média a sensibilidade de recepção dos receptores que a gente tem no mercado é de 10 a menos 9, que quer dizer que ele consegue interpretar sinais aí de menos 90 dBm. Tá? Legal? Então esse é um conceito fundamental. Aqui tem uma tabela desses principais sinais. Existe uma fórmula para a gente, na verdade esse processo de converter miliwatt, que é a escala linear, para uma escala logarítmica, é possível através de um processo que a gente chama de modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? A gente cria uma fórmula para modelar os meus resultados de forma que eles sejam apresentados de maneira mais legível, mais agradável para a minha leitura, que é exatamente o que a gente faz quando usa o dBm. E a fórmula que a gente usa para converter um sinal de miliwatt para dBm é essa daqui, que pode parecer um negócio difícil, mas é bem simples na verdade, é uma multiplicação de um logaritmo. Então a fórmula que converte miliwatt em dBm é 10 vezes o logaritmo decimal da potência que eu quero converter em dBm. Aqui seria a potência 1 dividido pela potência 2, que é a potência de referência, mas a nossa potência de referência do dBm quer dizer decibel, que é essa escala logarítmica, miliwatt. Então, tendo como potência de referência 1 miliwatt. Se a potência de referência é 1 miliwatt sempre, e isso é convenção, então a gente convencionou que 1 miliwatt sempre vai ser 0 dBm, porque dBm é uma métrica que a gente criou a partir da métrica linear miliwatt. Então eu vou sempre dividir por 1 é o número mesmo, né? Então, na verdade, a fórmula para converter é 10 vezes o logaritmo decimal da potência em miliwatt. Isso vai me resultar na potência em dBm. Só para vocês verem que isso funciona, que é verdadeiro, mas você não precisa saber calcular isso no dia a dia. Você pode usar a fórmula, né? Você não precisa decorar. Com o tempo você acaba aprendendo. Se eu pegar então, por exemplo, aqui, ó, 100 miliwatt, ó, vamos converter 100 miliwatt para ver se dá 20 dBm mesmo. Então, eu vou ter que fazer o logaritmo decimal de 100 miliwatt. Então 10 elevado a quanto que é igual a 100? 2. Então o logaritmo decimal de 100 é 2. 10 vezes 2, 20. 20 está convertido 100 miliwatt para dBm, ok? Só curiosidade para vocês saberem que a fórmula realmente funciona. Mas na prática, no dia a dia, a gente faz conversões de miliwatt para dBm usando o que a gente chama de regra dos 3 e dos 10 para a gente fazer aí o cálculo em campo de um jeito mais rápido, mas não é o objetivo hoje ficar falando de conversão de dBm para miliwatt. Eu só quero que vocês entendam que a potência do sinal, na prática, a gente usa decibel miliwatt, porque a escala é logarítmica e eu consigo plotar num gráfico e entender melhor variações relativamente grandes de frações muito pequenas, que é exatamente isso que acontece na prática em Wi-Fi. Eu tenho sinais muito pequenos, com potências muito baixas sendo recebidos pelos meus clientes
em função da distância, ok? Só para fechar essa questão de potência de sinal, muita gente acha que a métrica de qualidade de sinal em rede Wi-Fi é a potência do sinal, e isso é um erro, né? A potência de sinal sozinha não quer dizer absolutamente nada. A potência de sinal sozinha, ela não está levando em consideração a existência de outros sinais que eu tenho no meu ambiente, ruído ambiental ou outros sinais concorrentes. Então a verdadeira métrica de qualidade de sinal em Wi-Fi é o que a gente chama de sinal-ruído. A razão, a relação sinal-ruído. O que é isso? É o meu nível de sinal. Então, por exemplo, eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil fazer as contas de cabeça, menos 60 dBm é um sinal que um dispositivo cliente está recebendo de um access point aqui, por exemplo. Ó. Então, menos 60 é o meu nível de sinal. Eu tenho que pegar o nível de ruído, o piso de ruído que existe no meu ambiente. Então, eu vou arredondar aqui, ó, esse sinal vermelho é o ruído, vou arredondar para menos 90. Então, se eu pegar menos 60 e fizer menos 90, vai dar menos 60 mais 90, que vai dar mais 30. Então, minha verdadeira métrica de qualidade de sinal é o SNR, o sinal ruído, que é 30 dB. dB, decibel, não dBm. O que é a diferença do decibel por decibel miliwatt, do dB por dBm? dBm é uma potência absoluta. O dB é uma potência relativa. O que é uma potência relativa? É uma comparação entre potências absolutas. Então, por que SNR é dB e não dBm, como muitos falam? Porque o SNR é o sinal recebido, a força do sinal, que é uma medida em dBm, potência absoluta, menos o ruído, que é um outro sinal, entre aspas, em dBm também, e é uma comparação, é uma subtração entre esses dois sinais, logo eu tenho uma potência relativa, por isso a gente mede em dB. Então a verdadeira métrica de qualidade em redes Wi-Fi é SNR. E quando eu tenho um SNR, por exemplo, de 30 dB, 30 decibel, eu consigo atingir as modulações mais altas dos atuais padrões de Wi-Fi que a gente tem hoje, tá? Então a gente precisa aí manter sempre o nosso sinal ruído entre 25 e 30 dB para eu ter as modulações mais altas. O que não quer dizer que com sinal ruído de 20 você não consiga ter comunicação. Você consegue, mas vai ser cada vez pior a qualidade do sinal, logo o radiotransmissor e o radioreceptor vão usar modulações mais baixas, vão fazer com que, para eu representar a informação, eu preciso usar técnicas que sejam mais simples, logo consigam representar menos bits por sinal, então eu vou ter taxas de transmissão mais baixas, ok? Então por que eu falo que a potência do sinal sozinha não quer dizer absolutamente nada? Bom, eu estou aqui falando com vocês, não tem nenhum ruído de fundo, então se eu mantiver esse tom, a comunicação está com boa qualidade. Agora, se eu gravar essa videoaula para vocês num show de rock, por exemplo, com certeza o ruído de fundo vai tornar o meu sinal de transmissão impossível de ser interpretado por vocês, porque eu vou ter muita competição de ruído de fundo que não é o sinal principal que vocês receptores estão interessados. Então é importante eu ter não só o sinal recebido, mas também o ruído para determinar a qualidade real do sinal que eu vou ter. Tá? E aqui nessa imagem, só a título de curiosidade, essa imagem foi extraída de um analisador espectral. Não confundam com aqueles softwares que faz scan de rede Wi-Fi, que só analisam beacons, né, os frames propagados pelos APs, pelos roteadores Wi-Fi, e interpretam aquilo que chega na placa de rede. Na prática, no ambiente, você vai ter várias outras fontes de ruídos que você não interpreta com um scanner de Wi-Fi só. Podem ser ruídos ambientais, a própria temperatura do ambiente, né, pode ser a interferência de outros dispositivos Wi-Fi ou a interferência de outros dispositivos não Wi-Fi, Bluetooth, brinquedo eletrônico, telefone sem fio, fone de micro-ondas, câmera sem fio que não fala Wi-Fi, enfim. Então, isso é importante para a gente entender aqui o conceito de qualidade de sinal. Então a qualidade de sinal não é um sinal potente, o mais forte que existe, até porque, imagine num show de rock, para eu conseguir ser compreendido por vocês, eu vou ter que começar a gritar, a falar muito alto, e é extremamente desagradável você assistir uma aula com um professor que fica gritando próximo de você. Então quanto mais os dispositivos começarem a competir por potências mais altas, mais desconfortável fica o ambiente para os receptores de radiofrequência. Isso, inclusive, pode diminuir a vida útil do radioreceptor. Tá? Então é importante a gente trabalhar com o conceito de potências menores, buscando um sinal ruído que me permita entregar aquelas aplicações e aquelas modulações mais altas que eu quero para a minha aplicação, qualquer que seja. Ok? Então essa é a questão da potência. Outra coisa, né? Existem duas razões por que então que o sinal que o receptor recebe ele é assim
tão baixo, ele é uma fração muito pequena de 1 miliwatt, por dois motivos. O principal motivo é por causa do que a gente chama de Free Space Path Loss, FSPL, que é a perda do sinal no espaço livre. Naturalmente, o sinal Wi-Fi ele se propaga, isso é uma característica natural do sinal de radiofrequência, ele se propaga, ele se expande infinitamente a partir do ponto de origem de transmissão. E essa mesma potência que existia no ponto de origem de transmissão, ela tem que ser espalhada numa área cada vez maior à medida que ele se espalha, logo esse sinal ele enfraquece muito em função da distância. Tá? Então ele vai enfraquecer demais a poucos metros de distância do transmissor, e isso é normal, é exatamente assim que funciona o Wi-Fi. Outra característica que faz com que o sinal enfraqueça muito são os obstáculos que existem no ambiente. E quando a gente fala de Wi-Fi, a gente está falando de redes locais, principalmente em ambientes indoor, em prédios, em escritórios, em indústria, em ambientes indoor, onde existe uma série de obstáculos. E aí a gente chega aqui nas características da propagação do sinal, que é o que a gente chama de comportamento da onda, comportamento do sinal de radiofrequência. E existem várias características que enfraquecem demais o nosso sinal. Né? A gente tem aí, talvez a principal, todas elas são prejudiciais, né, para o sinal, mas a gente tem aqui como principal fonte de enfraquecimento do sinal, depois da perda no espaço livre, a absorção, quando o sinal tenta ultrapassar um objeto. Então, olha aqui a amplitude do sinal, que representa a potência, ó, antes de atravessar a parede e depois de atravessar a parede, a amplitude diminuiu, esse sinal ficou mais fraco. Né? Só para vocês terem uma ideia, uma parede de drywall atenua 3 dB, e olha que eu falei dB, não dBm. Por que dB? Porque atenuar é enfraquecer. Se enfraqueceu é porque ficou menor do que algo que existia antes, relativo, então é dB. Atenuação, dB, né? Potência relativa. 3 dB. 3 dB quer dizer 50% do sinal. Uma única parede de gesso faz com que o sinal enfraqueça 50%. Uma parede de alvenaria atenua 10 dB, muitas vezes 12 dB, depende da espessura. O sinal fica 10 vezes mais fraco quando atravessa uma única parede. E aí tem gente que quer que o sinal de Wi-Fi chegue num cômodo, numa outra extremidade da planta, depois de passar 4 paredes. Isso não vai acontecer nunca, porque o Wi-Fi não é feito para se comportar dessa forma. Né? Então, para a gente ter qualidade de Wi-Fi, a gente vai trabalhar com mais células menores, colocando sempre os clientes mais próximos do meu access point. Nunca aumentar a potência, porque se eu aumentar a potência, o sinal vai ficar mais forte? Vai. Só que o problema é que o receptor, na hora que tentar devolver a comunicação, ele não vai ter potência de transmissão equivalente à do AP, porque a potência de transmissão do cliente é muito menor, para devolver esse sinal com qualidade. Então é um tiro no pé aumentar a potência do access point ou do roteador Wi-Fi no seu projeto. Isso é um erro gravíssimo, básico, que não deveria nunca acontecer. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem usar menos APs, elas querem economizar, elas querem aquela falsa sensação de qualidade quando ela vai medir o sinal lá num cômodo 3, 4 paredes afastado do AP e ele enxerga o sinal com 2 pontinhos. Ele quer isso. Né? Ah, mas Samuel, se eu diminuir a potência pela metade no cômodo que tinha sinal, agora não vai ter mais. Que bom que não vai ter mais. Porque isso não vai te induzir ao erro de fazer com que você tente se conectar com um cliente nessa rede e o cliente com certeza não vai conseguir devolver sinal. Então é melhor que você veja aquilo que existe de fato. Por isso que é importante diminuir a potência de transmissão do AP para criar essa simetria entre transmissores e receptores. Tá? Então a absorção é um dos principais vilões que a gente tem. A reflexão do sinal também gera cópias diferentes desse mesmo sinal e isso pode ser um problema para os equipamentos. Até o padrão G, até antes do padrão N, né, lá 2007, 2009, múltiplas cópias do mesmo sinal, quando ele era refletido por alguma superfície reflexiva, por exemplo, um armário metálico, né, uma moldura de janela metálica, enfim. Essas múltiplas cópias do mesmo sinal eram um grande problema para o Wi-Fi, quando o Wi-Fi tinha uma única antena de transmissão, que é o que a gente chamava de tecnologia SISO, Single Input, Single Output. Isso era um grande problema, isso a gente chamava de multipath, existe até hoje, né, o conceito de multipath, é quando um sinal ele se espalha em múltiplos sinais, e isso era um grande problema antes do ponto de vista de processamento de sinais. Hoje, a partir do padrão N, aí, a partir de 2009, a gente aprendeu e criou técnicas mais complexas
para usar múltiplas antenas para receber um mesmo sinal, isso é o que a gente chama de diversidade espacial, e mais, para usar múltiplas antenas para transmitir múltiplos streams, múltiplos fluxos, e receber múltiplos fluxos para conseguir mais banda, isso é o que a gente chama de multiplexação espacial. Então hoje a gente tira vantagem de múltiplos sinais refletidos, dispersos no meio ambiente, com as tecnologias, com as técnicas de MIMO, Multiple Input, Multiple Output, que basicamente é o equipamento ter múltiplas chains, né, múltiplos rádios conectados a múltiplas antenas, ok? A gente também tem a dispersão do sinal, que nada mais é do que uma reflexão, não numa única direção, mas em várias direções. Normalmente a dispersão acontece quando o sinal de radiofrequência vai de encontro com uma superfície áspera, né, com composição molecular esparsa, as moléculas estão mais afastadas entre si, e isso cria dispersão. Então, exemplo de onde a gente tem material com moléculas esparsas, onde normalmente a gente tem aquele material áspero, né, o efeito, a sensibilidade do áspero é consequência de moléculas mais esparsas, né, nesse corpo, nesse material. Então, por exemplo, uma parede de grafiato, areia, né, então tudo aquilo que é áspero gera dispersão, que nada mais é do que múltiplas reflexões no meio ambiente. A gente também tem a refração. A refração é quando o sinal ele passa de uma matéria com uma densidade X e vai para uma outra matéria, um outro material de densidade diferente. Por exemplo, o ar tem sua densidade, a água tem outra densidade, o vidro tem uma densidade diferente. Então, quando o sinal atravessa objetos com diferentes densidades, por exemplo, quando o seu sinal bate na água, bate no vidro, né, paredes de vidro, ele vai ser refratado, vai sofrer refração. O que isso quer dizer? Ele atravessa o obstáculo, parte desse sinal é atenuado, é absorvido, e ele também muda de direção. Na verdade, nenhuma dessas características acontece sozinha. Na prática, no que a gente tem nos ambientes, todas essas características, esses comportamentos da onda estão acontecendo em todos os ambientes. Eu não tenho só reflexão no metal. A reflexão é a característica principal, mas eu tenho absorção, refração, uma série de outras características. Também existe a difração, que é quando a gente tem um objeto aí opaco, relativamente grande, pelo menos em comparação ao tamanho da onda do meu sinal. Esse meu sinal ele tende a abraçar, entre aspas, esse objeto, né? Ele se desloca no entorno desse objeto e tende a voltar, e ele pode voltar aí com alguma distorção, dependendo do tamanho desse objeto. Então, tudo isso são características do meio ambiente que vão afetar demais a qualidade do sinal, ok? Então, muito bem, vamos para a segunda parte. A gente vai falar agora um pouco aí do espectro eletromagnético. E eu diria para vocês que esse é o conceito da física mais importante que existe para quem começa a estudar comunicação sem fio, telecomunicação via radiofrequência e Wi-Fi, que usa radiofrequência, né? O que é o espectro eletromagnético? Bom, outro nome bonito, né? Muitas vezes um nome bonito assusta as pessoas. E não há motivo para isso. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, mas a gente tem que fazer um curso de radiocomunicação sem usar as palavras bonitas que o pessoal de engenharia usa, né? Na verdade é o contrário. A gente tem que usar essas palavras e deixar claro para as pessoas que elas são isso, palavras bonitas. E aí é melhor você entender esse conceito do que você fugir dele. Então, o espectro eletromagnético, sabe o que é isso? É um mapa. Pronto, é um mapa. Que mapa, Samuel? Um mapa de todas as energias, todas as faixas de frequência que existem na natureza. É um mapa que a gente conseguiu construir com anos de ciência, desde o século XIX, das energias que existem na natureza e que a gente pode usar para comunicação de dados. É isso, pronto, um nome bonito que foi traduzido, um mapa das energias que existem na natureza, tá? E agora você não se assusta mais com a palavra. Bom, todas as energias que existem na natureza, nesse espectro eletromagnético, compartilham características comuns, né? Então todas essas energias se propagam no vácuo na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Todas essas energias têm essa característica aqui representada por essa fórmula, que é o que eu já disse antes, escrito matematicamente. O que? A frequência, tá aqui, ó, repare que a frequência está aumentando, ó. 2.4 GHz está aqui, 5 GHz está mais ou menos aqui. A frequência é igual à velocidade da luz, C é uma constante da velocidade da luz, que a gente arredonda como 300 mil km por segundo, dividido por lambda. Lembra que lambda era o comprimento, o tamanho da minha onda?
que essa fórmula diz pra gente? Por que ela é importante? Na verdade, reparem aqui, ó, a frequência em azul e o comprimento de onda em vermelho. A frequência é o resultado da divisão da velocidade da luz pelo comprimento de onda, certo? Então a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Como assim, Samuel? Traduz esse negócio para mim. Quando eu divido por um número maior, o resultado da minha divisão é menor. Concorda comigo? Se eu pegar uma pizza e dividir para 2 pessoas, cada pessoa vai ter metade da pizza para comer. Se eu pegar essa mesma pizza e dividir para 8 pessoas, cada pessoa vai ter 1/8 dessa pizza para comer, ou seja, o pedaço ficou menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a minha frequência. Vamos tentar enxergar aqui no espectro eletromagnético. Reparem que a gente tem aqui no começo do espectro as ondas baixas, aí a gente chega na radiofrequência, nas microondas, que são uma subcategoria de radiofrequência, aí a gente vai para o infravermelho, para a luz visível, ultravioleta, os raios-x e os raios gama, né? São as energias que existem na natureza. Olha o tamanho, o comprimento da onda em cada uma dessas faixas. As ondas baixas são ondas muito grandes. As ondas de radiofrequência são muito grandes, né? As ondas de radiofrequência podem ter tamanho de uma montanha. As microondas, por exemplo, em Wi-Fi, 2.4 GHz e 5 GHz, são ondas que têm aí de 12 a 6, 5 centímetros de tamanho físico. Tá? Então, infravermelho, a gente está falando de ondas, e na luz visível, de nanômetros. E aí a gente vai lá para as ondas, para o ultravioleta, o raio-x e o raio gama, que são radiações ionizantes. O que é isso? Radiação ionizante é aquela radiação que tem uma intensidade energética tão grande que tem capacidade de ionizar moléculas. O que é isso? Mudar a composição dessas moléculas. E por que isso é grave para a gente do ponto de vista de aplicação prática? Porque eu não posso usar essas energias para a comunicação, porque a radiação ela é nociva para a gente, porque ela pode ionizar as nossas moléculas, causar mutação, câncer. Né? Então, vocês ouvem aí falar, né, ultravioleta, luz do sol, que chega na Terra, parte dessa energia ultravioleta, ela é ionizante. Felizmente, a camada de ozônio que existe em volta da Terra serve como proteção pra gente, e a radiação que chega aqui pra gente, ela é não ionizante. Mas a exposição contínua pode ser um problema, ok? E aí a gente tem as energias mais intensas, com maior intensidade, a gente tem aí no topo os raios gama, que são resultado da morte, da explosão de estrelas, né, de explosões nucleares, enfim. Mas vamos focar aqui no que interessa pra gente, ó. Radiofrequência. A gente agrupa essas diferentes energias nesses grupos porque esses grupos têm características comuns, particulares deles, né? E o que interessa pra gente é a radiofrequência e os micro-ondas. Wi-Fi, particularmente micro-ondas, tá? Voltando aqui para a questão do comprimento de onda, então repare que quanto maior a frequência, que a frequência está crescendo, ó. 900 MHz, 2.4 GHz, 5 GHz, ó, está crescendo, ó. Kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, porque no intervalo de tempo de 1 segundo eu tenho mais ondas, que é aquela propriedade da relação comprimento de onda, frequência que eu falei para vocês. Tá. O que é importante dessa informação para a gente? Isso é uma característica física, não de uma tecnologia específica de Wi-Fi, uma característica física e da natureza de radiofrequência, que quanto maior a frequência, menor vai ser o alcance do meu sinal, porque ele vai sofrer mais perda no espaço livre, e menor é a capacidade desse sinal de penetrar obstáculos. Então é por isso que o Wi-Fi em 2.4 GHz, que é uma frequência menor do que 5 GHz, que é uma frequência maior do que 2.4 GHz, é por isso que o sinal em 2.4 GHz vai mais longe do que o sinal em 5 GHz. Porque quanto maior a frequência, menor o alcance do sinal. A gente tem o padrão DMG de Wi-Fi, que é o 802.11 AD, que é o Wi-Fi em 60 GHz, que é um Wi-Fi no mesmo cômodo, com visada. Não só no mesmo cômodo, mas com visada. Né? Se eu puser uma mesa, um objeto entre o transmissor e o receptor, esse sinal já não se propaga mais, porque 60 GHz é uma frequência muito alta. Tá? Então a gente tem também frequências menores, não para uso de Wi-Fi, mas frequência SM, por exemplo, 900 MHz, radiofrequência,
Quem se lembrar aí lá dos telefones sem fio de anos atrás, 900 MHz, vocês vão se lembrar que o telefone funcionava muito longe da base. Você saía da sua casa e ia para o outro lado do quarteirão, você tinha sinal, porque a frequência é muito baixa, né? É isso também que explica o porquê que as operadoras têm maior interesse, por exemplo, em 4G em 700 MHz, que é onde a gente tinha e ainda tem TV digital, do que em 2.5 GHz, que é onde aconteceu a implantação de 4G no Brasil. Né? Porque 700 MHz é uma faixa de frequência melhor do ponto de vista de sinal, porque a operadora pode ter menos estações rádio base, então um custo de implantação menor para ter células maiores, com menos torres e com um sinal que tem maior capacidade de penetrabilidade ao objeto, para entrar dentro das casas dos clientes. Então o custo de implantação é menor do que trabalhar com frequências mais altas, por exemplo, 2.5 GHz, onde eu preciso de mais células. Né? Então, essas são as duas características. Agora, hoje para o Wi-Fi o cenário se inverteu. Anos atrás a gente projetava a rede sem fio por área de cobertura e 2.4 GHz era ótimo para isso, né? Porque me dava alcances maiores. Hoje a gente precisa entregar desempenho no Wi-Fi, o uso de Wi-Fi mudou. Né? Os usuários querem streaming de vídeo. Eu tenho uma densidade maior de usuários, os escritórios estão mudando a rede de acesso para Wi-Fi. E a estratégia para eu entregar qualidade é o oposto do que a gente fazia anos atrás, não é mais área de cobertura. É células menores com maior desempenho. E aí o 5 GHz é ainda melhor. Porque aquilo que antes era um problema, a área de cobertura dele é menor, o alcance é menor, hoje vira uma vantagem. Hoje é algo positivo no meu projeto. É bom que o Access Point em 5 GHz tenha um alcance menor, porque eu vou criar células menores para entregar mais desempenho para esses clientes distribuídos em mais APs. É assim que a gente entrega desempenho em Wi-Fi. Okay? Então, o espectro eletromagnético é o mapeamento de todas essas energias que existem na natureza, particularmente o Wi-Fi está aqui na casa dos gigahertz, a gente opera em 2.4 em 5 GHz. É fácil você enxergar que à medida que a frequência cresce, o sinal tem mais dificuldade para ultrapassar paredes. Né? Pensa na luz visível, olha, a luz visível está bem acima aqui, né? Terahertz. Pega um projetor numa sala de aula. O que acontece se você puser a sua mão na frente da luz desse projetor? Você acaba com um sinal que é projetado na parede. Por quê? O sinal luminoso, a luz, não passa a sua mão, não passa o obstáculo. Ele não tem capacidade de penetrabilidade. Mesma coisa infravermelho. Imagina lá, pega o controle remoto da sua casa e passa de canal na TV, depois coloca a sua mão na frente do transmissor desse controle. O sinal não vai passar. O canal não muda. Por quê? O infravermelho está ficando no primeiro obstáculo no meio do caminho, porque é uma frequência muito alta. Okay? Então a frequência que a gente usa para comunicação para Wi-Fi é micro-ondas, e a gente usa muito também em comunicação sem fio, radiofrequência, né? Para frequências licenciadas. Mas particularmente a gente usa 2.4 e 5 GHz em Wi-Fi, porque são faixas de frequência não licenciadas. O que isso quer dizer? Você não precisa pagar licença para a agência reguladora do seu domínio regulatório, no caso do Brasil, a Anatel, para usar essas faixas de frequência. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que qualquer um pode usar. Né? Fabricante de brinquedo eletrônico, enfim, qualquer um pode usar essas faixas de frequência, porque elas são não licenciadas. Um detalhe aqui para você não confundir, eu vejo muita gente confundindo esses conceitos. Uma faixa de frequência ser não licenciada não quer dizer que ela não seja regulamentada. Todas as faixas, o uso de radiofrequência no Brasil, ele é regulamentado pela Anatel. Todas as faixas de frequência, inclusive as não licenciadas. A diferença é que as não licenciadas você não precisa comprar, pagar pela licença do uso dessas faixas de frequência, mas as não licenciadas você tem que cumprir exigências regulatórias, por isso que dentro da solução, por exemplo, dentro do Unify, você precisa selecionar o código correto do país, porque senão você vai estar fora do compliance nacional, das conformidades da regulação nacional, e você pode ser fiscalizado por isso, e você vai assumir o ônus da não conformidade legal, ok? Muito bem, então vamos falar especificamente dessas faixas de frequência, 2.4 e 5 GHz. Bom, muita gente adora 2.4 GHz, principalmente no Brasil, né? E às vezes as pessoas ficam um pouco bravas comigo quando eu falo que a solução para a gente ter qualidade em Wi-Fi é migrando gradativamente para 5 GHz, porque 2.4 GHz é uma faixa de frequência muito poluída. Tem pouca banda, né, de 2.4 a 2.5, na prática a gente tem 90 MHz mais ou menos, não exatamente os 100, mas a gente tem pouca banda, e dessa banda total que a gente divide em 11 canais internacionalmente,
são 13 canais no Brasil e na Europa, são 14 canais no Japão, mas internacionalmente, né, a gente tem 11 canais, só 3 desses canais não se sobrepõem, que são os canais 1, 6 e 11. Então 2.412 MHz começa lá, é o centro do canal 1, né, que começa em 2.402. Então só os canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem. Esses canais são 5 MHz afastados entre si. Dependendo da modulação que você usa, os padrões antigos de Wi-Fi até o B, os canais eram de 22 MHz, a partir do G, E, N, A, C, a X, que também opera em 2.4 GHz, a C só opera em 5 GHz, a gente tem larguras de canais de 20 MHz na modulação FDM, que é o que a gente usa nos atuais padrões de Wi-Fi. Né? O Wi-Fi Prime e o DSSS, né, o B usava uma modulação diferente do FDM, que era justamente o DSSS, com canais de 22 MHz. Então a gente está falando de canais de 20 MHz, só existem 3 canais não sobrepostos. O que quer dizer? Os canais não sobrepostos é que são 3 canais que você pode usar para fazer reuso, replanejamento, para ter cobertura Wi-Fi numa área grande, em que você precisa de múltiplos APs. Essa é a estratégia em Wi-Fi para cobrir uma área grande, não aumentar a potência de AP, até porque existe um limite, esse sinal não vai chegar onde você quer. Então a estratégia é usar múltiplos APs com células que a gente consiga ter o roaming, né, a mobilidade entre elas. E com 2.4 GHz é difícil fazer isso por algumas razões. Primeiro que só tem 3 canais disponíveis para fazer isso. E desenhar isso no slide é fácil. Vocês vão descobrir que na prática, fazer isso no ambiente é bem mais difícil do que desenhar aqui no slide, né? Então realmente são poucos canais. E, além de tudo isso, 2.4 GHz, como o sinal alcança mais longe, ele também escuta mais interferência. Mais uma razão para você diminuir a potência do seu rádio transmissor, para ele escutar menos interferência, para você ter mais desempenho na célula. Porque cada vez que ele escuta interferência, ele faz o que a gente chama de contenção. Ele segura para não transmitir, para que o sinal dele não gere uma colisão com o outro sinal que ele está lendo como interferência. Então é um erro gravíssimo do ponto de vista de desempenho, só para sua satisfação pessoal, para você ver barrinha cheia lá longe, né, você aumentar a potência do AP. Você está degradando demais o desempenho do seu ambiente fazendo isso, tá? E aí o problema, então, da questão da interferência é que eu tenho pouca largura de banda no total e muitos eletrônicos operando nessa faixa de frequência, e todos eles interferindo nessa faixa de frequência aqui em 2.4 GHz. Então, eu não estou dizendo para você que você não pode usar 2.4 GHz, você deve, até para a questão de compatibilidade e internet das coisas, a maioria dos dispositivos de IoT operam só em 2.4 GHz, porque precisam passar pouca banda e em distâncias maiores, é atrativo 2.4 GHz, mas você não pode querer usar essa banda para um projeto de alta densidade, por exemplo, um evento. Né? Ou para escritórios com uma grande concentração de pessoas, em que o primeiro acesso, o first hop, foi substituído do cabo por Wi-Fi, que é uma tendência que a gente tem observado em muitos escritórios em São Paulo e em outras partes do Brasil também. Tá? Para fechar aqui, então, vamos falar um pouco de 5 GHz. Bom, 5 GHz a gente tem um espaço muito maior. Né? A gente não tem só esses 100 GHz, a gente tem aí algo em torno de 500 MHz e perspectiva de abrir mais espaço dentro da banda de 5 GHz e para 2, 3 anos, 4 anos à frente, a gente está falando de abrir 6 GHz também. Claro que a gente vai precisar de dispositivos novos e tecnologias novas, mas vamos focar aqui nos 5 GHz. Bom, a gente tem aí pouco mais aí de 20 canais em 5 GHz. Os canais começam em 36, variam de 4 em 4. A grande vantagem dos canais em 5 GHz em relação a 2.4 é que em 2.4 os canais vizinhos, por exemplo, 1 e 2, eles têm aqui uma concatenação, eles interferem uns nos outros. Por isso que a gente tem que usar 1, 6 e 11. A primeira vantagem de trabalhar em 5 GHz é que os canais vizinhos não geram nenhuma interferência, nenhuma é uma palavra forte e real, né, mas não geram interferência uns nos outros, né, eles não têm sobreposição. Na prática, se a gente olhar a máscara espectral da modulação do FDM, a gente vai ver que existe um pouco de interferência em canais próximos, né, independente de serem vizinhos, exatamente vizinhos ou não, mas para fins nossos aqui de projeto de dimensionamento de redes Wi-Fi, esses canais não se sobrepõem entre si. Então o canal 36 e 40, um não gera interferência no outro e assim sucessivamente. Né? Então a gente tem mais de 20 canais, só que aqui vocês estão vendo só 8. Né? A banda toda de 5 GHz ela é dividida em subbandas. Uni 1, que está aqui, Uni 2 estendida, que não estão aparecendo aqui, que tem a maioria dos canais,
já vou explicar o porquê. Uni3 e um canal ISM, que é o famoso 5.8 GHz. Muita gente chama essa banda de 5.8 GHz, tá errado. Essa banda é a banda de 5 GHz que você usa em Wi-Fi. Um canal dessa banda, que é o canal 165, é equivalente àquilo que era a banda de 5.8 GHz do pessoal que trabalhava aí que trabalha com rádio ponto a ponto multiponto, né, provedores principalmente. Então existe o canal 165, que é SM, é uma outra faixa de frequência também não licenciada, todas essas faixas são não licenciadas. Hoje isso já foi incorporado no Uni3, então hoje você também pode usar o canal 165, é só confirmar que o seu dispositivo cliente suporta isso, né? Por que a maioria dos canais a gente tirou aqui? Bom, os canais Uni2 e Uni2 estendida, eles são canais que estão sujeitos ao que a gente chama de DFS, que é o Dynamic Frequency Selection, né? O que é essa lógica? Isso é uma imposição da norma do I3E, de Wi-Fi, porque essas faixas de frequência dos canais Uni2 e Uni2E têm um outro serviço de caráter primário que não é o Wi-Fi, que são radares meteorológicos. E se o dispositivo Wi-Fi detectar a presença de outro dispositivo com caráter primário, um radar meteorológico, ele é obrigado a trocar de canal, né? Então essa lógica toda da transição de canais leva um tempo, e durante esse processo a sua rede pode cair, vai ser interrompido o serviço, né? E isso pode ser um problema. Essa é uma das razões, mas se você fizer um survey no seu ambiente e identificar que não existe a presença de outro serviço de caráter primário, não há problema nenhum em você usar os canais DFS nos seus projetos, principalmente em ambientes de alta densidade. Então não estou dizendo que é proibido usar, pode usar, com consciência, saiba o que você está fazendo, tá? Qual é a recomendação maior da gente evitar, sempre que possível, usar os canais DFS? Não é nem a questão do outro serviço operando em caráter primário interromper a minha operação, que já é grave por si só. É que muitos dispositivos clientes, uma grande parte de dispositivos clientes, não suportam os canais DFS justamente porque o chipset teria que ser um pouco mais complexo para lidar com essa questão do monitoramento desses canais, troca de canais. Então muitos deles vão operar só na Uni 1 e Uni 3. Então você tem que verificar isso na especificação dos clientes que você tem no seu ambiente antes de operar, tá? Outra coisa também importante observar dispositivos legados, que na época que o padrão N saiu, a faixa Uni 3 não estava liberada para uso. Então muitos dispositivos legados N não suportam os canais da faixa Uni 3. Então tudo isso tem que ser observado. Mas via de regra, hoje, falando em realidade hoje, a gente pode dizer aí com um bom grau de segurança que com esses 8 canais aqui da Uni 1 e Uni 3, a gente pode reusar todos esses canais para fazer o planejamento em 5 GHz. E olha como fica fácil agora. Por quê? São 8 canais contra 3 em 2.4, então fica bem fácil fazer esse planejamento. Fica tão mais fácil que a gente pode até se dar o luxo, em algumas situações, tem que ser usado com prudência, de trabalhar com o que a gente chama de canais compostos ou canais gordos, né, de 40 MHz. Então a gente pode compor os canais 36 e 40 de 20 MHz no canal 38, 38 é só uma alusão à faixa de frequência média, né, a frequência média de operação do canal, e a gente pode então ter aí, ó, para reutilizar 4 canais de 40 MHz, ainda assim é mais do que os 3 que a gente tinha em 2.4 GHz, e se você usar DFS, você vai ter mais opções de canais ainda. Tá lembrando que em projetos de Wi-Fi corporativo, para entregar qualidade, nosso objetivo não é aumentar a largura do canal. Quando a gente aumenta a largura do canal, a gente vai poder entregar aquelas velocidades que a gente acha que precisa no Wi-Fi e não precisa, 400 mega. Se a gente olhar para a realidade de um cliente, hoje, no uso que ele faz uma rede cabeada com porta giga, ele não usa 10 mega, 100 mega dessa conexão. Então é irreal a gente querer isso no projeto de Wi-Fi. A sacada do Wi-Fi não é que eu tenha o mesmo desempenho do cabo, é que eu tenha a mesma qualidade da experiência muitas vezes, né? Porque no cabo eu não uso toda aquela banda que ele me entrega, então eu tenho a mesma qualidade de experiência com o agregado, valor agregado da mobilidade, que eu não tenho no cabo. Então é isso que fez com que o Wi-Fi virasse a febre que ele virou hoje, né? Então quando você usa canais muito largos, você vai ter uma série de problemas, porque primeiro, você precisa distribuir a sua densidade espectral numa largura maior, isso vai enfraquecer o seu sinal, isso é o menor dos problemas, mas o maior dos problemas é que você está ouvindo um espaço, uma largura muito maior, logo você está escutando muito mais interferência de outras faixas de frequência, isso é um problema, além de que você, usando canais mais largos, você está ficando com menos opções de reutilização de canais, e a gente tem que pensar no seguinte, a reutilização de canais não é
só para o nosso ambiente, é para os nossos vizinhos, né? Seja no escritório compartilhado, seja numa área residencial, seja numa empresa que trabalha dentro de uma outra empresa, isso é muito comum. Né? Não adianta eu fazer o planejamento olhando só para mim. Eu tenho que varrer o espectro e procurar, se todo mundo procurar trabalhar com canais menores e usando canais que os outros vizinhos não estão usando, em 5 GHz existe canal para atender todo mundo, até porque em 5 GHz o sinal, como se enfraquece mais facilmente, né, ele cobre uma distância menor, eu também recebo menos interferência. Então ele é mais contido, ele é mais comportado do que o sinal em 2.4 GHz. Ok, pessoal? Bom, então todas essas informações aí são o beabá da comunicação sem fio, de rede sem fio, de Wi-Fi, que vocês precisam saber em projetos de Wi-Fi. A gente tem muito mais material de suporte aí no nosso blog, tá? Tem muitos artigos, tem artigo do espectro, tem artigos de configuração também, então tem vários canais de suporte hoje no Brasil em língua portuguesa, tem aqui o nosso canal no YouTube, grupo no Facebook, o nosso canal oficial de suporte é o fórum, forum-pt.bnt.com, onde tem lá o time da Ubiquiti no Brasil, mas não só o time da Ubiquiti no Brasil, principalmente comunidade de usuários, onde vocês podem se conversar entre vocês, ok? Então o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem essas informações nos projetos futuros de Wi-Fi de vocês, e mais importante do que simplesmente usar essas informações, né? Eu espero que vocês não estejam satisfeitos com essas informações e a partir dessa videoaula aqui que eu fiz hoje com vocês, que vocês aí tenha despertado o interesse de vocês em buscar mais informação para conseguir mais qualificação técnica para operar projetos de Wi-Fi, ok? Então é isso, um abraço, tchau, tchau.